A vida é feita de escolhas. E para cada escolha temos que ter atitude. Algumas decisões são fáceis de tomar. Outras nos colocam contra a parede. Ter atitude é não desistir e permanecer de pé diante das adversidades. E você? Que atitudes já tomou em prol do seu futuro? Não vacile, prepare-se para os desafios da vida. Ter atitude é ser fera. Ser fera é fazer jaula. Jaula Cursos, preparatório para concursos, presencial e online. Do seu lado para encarar os desafios da vida. Eu conheci o Jaula através do Instagram, através de uma publicação que uma amiga minha fez, e eu busquei todas as informações possíveis com ela para que eu pudesse ingressar. Percebi que ele atendia minhas necessidades, para focar em algum concurso. Eu acho que os professores do curso são altamente capacitados, eles ajudam muito, tiram dúvidas. Os professores do Jaula são essenciais e excepcionais. Sempre trazendo um modelo que a banca vai nos cobrar. As fichas de exercícios feitas em salas são essenciais para o preparatório. Elas ajudam na nossa preparação, a gente conhecer o modelo da banca, como ela cobra. Já faz parte de um treinamento, para a hora da prova. As tarefas de casa ajudam muito de verdade. É tanto que quando você chega em casa no final de semana, aquela ficha ajuda você a trazer uma ideia de tudo que você estudou durante a semana. A ficha de exercício que a gente leva para casa é um apoio muito grande que a gente recebe do Jaula Concurso. Os simulados são essenciais para a preparação do concurso público, pois nela você vai estar se preparando para o concurso da sua vida, o seu sonho sendo realizado. Até o nervosismo, até o preenchimento da folha do cartão resposta, isso aí é muito importante, porque muitas pessoas, muita gente deixam de acertar alternativas ou pedem questões porque não se preparam antes. E aqui a gente tem todo esse preparo. Em Garanhuns nós não vimos ainda um curso como o Jaula que tem essa preparação e os professores capacitados para tanto dar a ficha de exercícios como os simulados que a gente faz frequentemente. Eu indicaria o Jaula para todos os meus amigos e conhecidos, pois o Jaula tem uma capacidade enorme. Eu indicaria sim o Jaula com o maior prazer do mundo, pois aqui tem pessoas capacitadas. Realmente indicaria, porque é um curso que eu acho bastante completo, em relação ao concurso que a gente visa, o que qualquer outra pessoa vise no seu futuro. Fala galera, que coisa boa estar por aqui com vocês para falar dessa etapa mais misteriosa do concurso de Garanhuns, professor. Professor, eu vou dizer até que eu estava ansioso para fazer um vídeo com relação a essa etapa do concurso, que a gente tem recebido muitas mensagens, muita gente perguntando sobre a redação do concurso de Garanhuns e na verdade a gente não tem uma redação, né, professor? Pois é, e até cursos por aí lançando propostas de cursos de redação para o pessoal que vai fazer esse concurso de Garanhuns. Quem for se preparar para uma redação vai estudar errado, né, professor? Totalmente errado. Então, assim, eu acho que a minha ansiedade ela partia desse princípio, porque a gente tá vendo aí muita gente sendo influenciada por uma divulgação errada, não é que é uma divulgação errada, eu diria até que talvez até maliciosa. Porque quando você usa o termo redação, você traz uma ideia muito carregada para o candidato e a gente sabe que a redação ela assusta muita gente. Então você tem uma redação, aí o candidato ele fica meio desesperado. E a gente está aqui para desmistificar isso aí. Exatamente. É assim, quando se fala em redação, o que é que o pessoal pensa? Texto dissertativo, argumentativo, 30 linhas, onde você vai se posicionar, temas gerais, só que a proposta aqui é totalmente diferente. Tá certo? A gente vai trazer os detalhes para você. Se você quiser adquirir o curso para mandar bem nessa etapa mais misteriosa desse concurso de Garanhuns, o Jaula tem um curso, tá certo? A gente vai mostrar o curso daqui a pouco. O único curso que desenvolveu um material autoral, não tem um paradeiro,
né? Inclusive, tem concorrente que estava até esperando ele lançar o curso para comprar Para nosso curso. fazer algo o dele. semelhante, né? Professor, eu queria, antes da gente avançar, né? Todo mundo aqui tá para ouvir, para saber sobre as questões discursivas, mas eu queria falar, professor, um pouquinho, bem rápido, bem breve, com relação a esse concurso de Garanhuns. Professor, o concurso é bom? Excelente, gente. Excelente esse concurso de Garanhuns. Um concurso que está sendo realizado por uma prefeitura muito organizada do ponto de vista financeiro e fiscal, né? Uma cidade, professor, que todo mundo quer morar nela. Morar em Garanhuns é uma questão até de status, porque é uma cidade querida, uma cidade turística, uma cidade que todo mundo quer ter um parente lá, né? É uma cidade muito acolhedora, de uma gastronomia excelente. Você tem o que fazer na cidade de Garanhuns. Então, resumindo, tem qualidade de vida. Tem qualidade de vida, exatamente. É Um clima muito excelente. agradável, exatamente. Então, assim, tem muita gente até que quer politizar o concurso. Politizar, minimizar. Gente, é um edital para a área da educação. Também tem outras áreas. Um edital excelente para o momento que a gente está vivendo. O que o prefeito se propôs a fazer, ele está executando. E assim, quem passar vai usufruir dos benefícios que é ser um servidor público. Ou seja, não entre nessa pilha de diminuir o concurso. O concurso é um concurso grande, a gente pode dizer que é um concurso grande. O concurso é bem feito, totalmente num momento oportuno, né, professor? Isso. Então, assim, eu digo para você, candidato, você que é concurseiro, porque quem segue o Jaula é concurseiro raiz, né? Então, assim, você não perca essa oportunidade. Você que é de Garanhuns, você que é de região, você até que está num lugar mais longe, mas quer mudar de vida, faça um concurso Garanhuns. Faça os Garanhuns. Vagas para professor, vaga também para outros cargos. Para professor, por exemplo, um comentário que a gente tiver é o seguinte: a prefeitura não está pagando o piso. Acredito que a diferença é questão de reais. É 3, 4 reais ali, talvez menos que isso no valor da hora-aula. A pessoa que está reclamando é a primeira que vai se inscrever e vai fazer a prova. Vai fazer, com certeza. As prefeituras, gente, isso é geral, não é só Garanhuns não. Elas não vão trazer para o concurso os melhores salários, elas vão querer proteger para que o processo se restrinja a quem é da cidade, para que mais pessoas da cidade, os moradores, sejam beneficiados. É óbvio, até por lei, professor, que vai ter uma atualização salarial nesse concurso da Prefeitura de Garanhuns. Então, assim, se você fica nessa reclamação, quando tiver a atualização salarial, perdeu, né? Então, aproveita, faz efetivo, você vai ter a moral de reivindicar como um servidor efetivo, com carga ali, um emprego para o resto da vida. Então vamos para o que interessa agora, né? Vamos para o que interessa. Vamos lá, vamos a etapa mais misteriosa, gente, do concurso da Prefeitura de Garanhuns. Só o Jaula, viu, desenvolveu um material autoral. Não existe um paradeiro. Professor, Banco Geduc nunca aplicou uma prova discursiva nesse modelo aqui. Não, e detalhe, só para reforçar e para você, candidato, o Jaula já preparou para vários concursos da Banco Geduc. Né, professor? Vários, e aí, vários aprovados, vários candidatos aí muito bem colocados, primeiros colocados. E assim, o Jaula tem propriedade para falar sobre a Banco Geduc. Com certeza. Tem acompanhado o trabalho, então assim, quem entrar aqui no Jaula vai entrar num grupo que faz um trabalho sério e consolidado. Então, voltado para a banca. Banco Eu queria Geduc. até fazer um questionamento aqui, um levantamento, que é o seguinte. Surubim, primeiro lugar lá para professores anos iniciais, aluna do Jaula, tá certo? Aluna do Jaula, o primeiro lugar de Surubim para professores anos iniciais. Triunfo para vários cargos, primeiro lugar do Jaula Cursos. Pombos para vários cargos, primeiro lugar do Jaula Cursos, tudo Banca Geduc. Tupanatinga, primeiro lugar para vários cargos também, pessoal que estudou aqui no Jaula. Interessante, professor, se eu falar sobre a banca, a gente vê muito concorrente mostrando a aprovação que não tem nada a ver com esse concurso. Os nossos alunos foram aprovados no concurso de São Paulo, no concurso do Rio de Janeiro, do concurso de cidades que a gente nem lembra que cidades são. Você quer preparação para o concurso pernambucano? Não tem outro. É Jaula Cursos, tá certo? É Jaula Cursos. Se você adquirir o material do concorrente, vai comprar requentado. Tem concorrente que adquire o material do Jaula para te passar, né? Vai comprar requentado, a fonte primária de material didático que realmente desenvolve na mesa,
faz o levantamento acadêmico, é o Jaula Curso. Cursos famosos, comprando material do Jaula. Isso é. Vamos trabalhar com quem aprova, com quem é raiz, vamos trabalhar com Jaula. Ó, vamos lá, né, Tiago? Ó, vamos lá, gente. Tá na tela? Tá na tela já? Pronto. O professor tá ali. Questões discursivas, direcionamentos, aspectos do edital, exercícios, é o que a gente tem para trazer para você. E a gente vai começar a falar um pouquinho, discorrer um pouco mais sobre o que são essas questões discursivas, né, professor? Esse material aqui, gente, a gente vai para a página 2 dele, é um material que quem adquirir o curso vai ter acesso, tá bem? Material, repito, do Jaula Curso. Aqui foi desenvolvido na mesa, tá bem? Não tem um paradeiro de um material como esse aqui. Então, assim, só o Jaula está trazendo esse material para esse concurso da Prefeitura de Garanhuns. Ó, quem adquiriu o curso vai ter videoaula para essa parte da prova, tá bem? Inclusive está com desconto, a gente vai mostrar daqui a pouco esse mini curso. E vai ter também esse PDF falando sobre a etapa, esclarecendo dúvida, atividades propostas, tá bem? Para você realmente chegar seguro na etapa que teu concorrente vai estar lá capenga e com muita dúvida, sem saber nem o que fazer. Exatamente. Na parte que ele é fraco, você vai ser o candidato Para mais fazer o forte. diferencial. É fazer o diferencial. Ó, professor, vamos pro sumário, né? Vamos lá. O que a gente tem ali? A gente tem generalidades, lembrando que você vai ter acesso a esse material em PDF. Generalidades, padrão de resposta, expectativa do modelo de folha, orientação sobre o estudo, exemplos de temas e respostas, olha isso, ponto muito importante, professor. Orientações para atender os aspectos macro e micro, atividades propostas, dificuldades em resolver questões discursivas, considerações finais. E o anexo. Professor, eu vejo isso aí, como diz, o senhor falou aí no pessoal de fora, São Paulo, Rio, o carioca tem um termo que ele diz assim, vamos cercar a zebra. Você com um material desse, você cercou a zebra. Cercou a Você zebra. não tem para onde correr, você não tem para onde ir. É o material que vai te conduzir à melhor execução dessas questões discursivas. Essas questões discursivas, gente, é uma grande inovação em concurso público até do ponto de vista de estado aqui de Pernambuco, né? A banca IGEDUC, hoje é a banca que pega mais concurso, ela nunca aplicou prova com questão discursiva. Então, assim, você preparar um material para algo que já é conhecido, tranquilo. Agora, você preparar um material para algo desconhecido, sem um paradeiro, sem ter uma referência, tem que ter estudo acadêmico por trás, tem que ter seriedade no trabalho, que é isso que o Jaula faz. Para você ter uma ideia, nesse modelo aqui, a gente traz para você até a folha que a banca deve utilizar para fazer a correção da tua redação. Então, como é que a banca vai corrigir tua redação? Vai ser uma correção em cima de critérios objetivos. A folha, uma expectativa de folha de correção de redação, o Jaula criou e provavelmente a banca vai ter uma muito parecida para corrigir a tua redação. Se você conhece bem os critérios de correção, obviamente que você vai conseguir se dar bem no seu concurso. Ó, vamos lá para generalidades, falando aí do edital, página 3, Tiago. Tá aí, professor. Generalidades, a gente começa falando do que está no edital, né? Página 3, vamos lá. Ó, Isso aí? Isso. Generalidades. Página 3. Vamos lá. Ok. A prova discursiva será aplicada a todos os cargos, ponto extremamente importante, com caráter eliminatório e classificatório. Isso aí é fundamental. Interessante, professor, a gente já destaca esse primeiro ponto, porque assim, a prova discursiva, com ela você consegue ranquear, Sim. então é classificatória, e se você não tiver o índice mínimo... Você é eliminado. Exatamente. E para todos os cargos, e ela será aplicada concomitantemente com a prova objetiva. Uma prova objetiva. Até uma pessoa me perguntou lá no presencial se era obrigatório fazer a prova discursiva. Uma vez que é caráter eliminatório, você tem que fazer. Então tem que fazer. Continuando, professor. A prova discursiva será constituída de 2 questões sobre o conteúdo programático. Não é redação, deixando claro. Exatamente. Né? Para cada cargo, previsto no anexo 2 do edital, e terá valor de 50 pontos, com valor de 25 pontos cada questão. 2 questões, 25, 50 pontos
Aí, certo? As provas discursivas serão avaliadas quanto ao domínio do conteúdo dos temas abordados, demonstração de conhecimento técnico aplicado, bem quanto ao domínio da modalidade escrita da língua portuguesa. Ou seja, você tem que ter conteúdo e tem que ter uma boa grafia. Conteúdo e boa grafia, gente. Então, assim, perceba que nesses primeiros pontos, a gente já tem um esclarecimento do que é que vai ter nessa etapa da prova. 2 questões, então assim, são perguntas, onde você vai responder as perguntas. Perguntas já adiante, sobre a parte específica do edital da prova do concurso, tá bem? Então assim, não vai ser um tema geral onde qualquer um chega e fala, não. É uma pergunta em cima de uma teoria, a gente vai mostrar exemplo daqui a pouco. E você, dominando essa teoria, você vai lá e responde. Seguindo, professor. Atenção, esse ponto muito importante. Será considerado aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 25 pontos, representando o mínimo de 50 pontos, 50% do total de pontos das provas discursivas. Ou seja, tem que acertar metade, né, professor? Tem que acertar metade. Aí um detalhe interessante, e te mostro na sequência, ó, essa tabela aí, Tiago. Essa tabela, gente, é uma tabela que o próprio edital traz, tá certo? Nesse começo a gente tá falando aqui do que tá no edital, mas assim, diz muito sobre a necessidade de você dominar o assunto para conseguir resolver a prova. A banca coloca aí critérios macro e micro, professor. Então, critérios macro, aspectos macroestrutural, Isso. 20 pontos, pontuação máxima, abordagem do tema e desenvolvimento do conteúdo. Nestes critérios serão avaliados pertinência de exposição relativa ao problema, a ordem de desenvolvimento proposto e ao padrão de resposta. Ou seja, esse padrão de resposta aí é muito importante, né, professor? Conforme detalhamento a ser oportunamente publicado. Galera, o segredo de uma prova discursiva como essa aqui do concurso de Garanhuns é um padrão de resposta que a banca ela tem como sendo o modelo onde as respostas dos candidatos devem seguir. Aí uma observação, esse padrão de resposta ele não é cedido para o candidato antes da prova, ele vai ser cedido depois da prova. Aí é que está o segredo aqui do Jaula, professor. Isso aí seria tipo o gabarito, né, professor? O gabarito, né? Então assim, como é que você vai bolar uma resposta em cima de um padrão que você desconhece? O segredo do Jaula é justamente preparar para esse quesito. Aí um detalhe interessante, professor, é que essa parte inicial, ela vale 20 pontos. 20 pontos. De 25 que estão em jogo, né? E ficando aí 5 pontos para os aspectos microestruturais. Aí, um ponto importantíssimo. Se você for se preparar para essa etapa com o professor de redação, você vai estar se preparando para tirar 5 pontos nessa etapa. Ela vale 25. Então, 5 pontos é a parte que completa a professor de língua portuguesa, né? Por isso que, assim, aqui no Jaula a gente tem uma preocupação de trazer um material multidisciplinar, tanto língua portuguesa quanto, principalmente, a parte de questões envolvendo o específico. Porque não adianta você gabaritar a parte lá de gramática, de acentuação, de ortografia, se você não tiver o conteúdo para resolver, né? A problemática que é pedida é na questão. Exatamente, que é o que vale mais. Sim. E aí para os aspectos micro, né, professor, nós temos aí indicação de um erro, vale 5 pontos, como o senhor acabou de dizer, indicação de um erro para cada ocorrência dos tipos a seguir. Conectores, correlação entre tempos verbais, precisão vocabular, pontuação, concordância nominal e verbal, regência nominal e verbal, colocação pronominal, vocábulo adequado ao texto escrito, ortografia e acentuação. É o que o senhor acabou de dizer, né? De uma maneira um pouquinho mais detalhada, levando em consideração cada um dos aspectos. Cada erro, ele reduz 0,7 na nota, né? Então existe aí um desconto por erro que for cometido. Aí vê só, esse material aqui é o material que está no próprio edital do concurso. A banca vai se basear nesse esquema para fazer a correção da tua redação. É o que acontece, só para você sentir o nível desse material do Jaula. Lá na última página, coloca aí, Tiago, na página 45. Tem um material, na verdade é um tabelamento que o Jaula fez, ó, em cima disso aqui,
que deve muito provavelmente ser, o esquema que a banca vai usar para corrigir a tua redação. Isso aí não tem lugar nenhum, tá certo? Isso aqui quem fez foi o Jaula, né? Então lá na página 45, professor, Vamos lá. a gente tem o que deve ser provavelmente a tabela que a banca vai usar para corrigir a redação do candidato. E tudo feito em cima do que está no edital, né? Aí tá aqui, ó, aspectos macroestruturais, quesito avaliado, faixa de valor e nota. Aí temos aí quesito avaliado, né, faixa de valor nota, apresentação e estrutura textual, legibilidade, respeito de imagens, paragrafação, pertinência e disposição relativa ao problema detalhado no padrão resposta, ordem, desenvolvimento. Ó, a apresentação e estrutura textual, 2 pontos. Isso aqui é uma estimativa que o Jaula colocou em cima de outros concursos que são aplicados, Brasil afora, a Banca Geduc está aplicando pela primeira vez. Ó, a parte que deve valer mais pontos é a parte de exposição do conteúdo em si, do domínio do conteúdo para resolver a questão. A gente estima que a banca deve colocar como um peso para essa parte 12 pontos, de 20 que está aqui associado a esse momento da prova. Sim. E 6 pontos seria a parte da coerência, a concatenação das ideias, né? Sim. Então perceba que o somatório dá exatamente 20 pontos. Então isso aqui foi um esquema que o Jaula montou, que quando você fizer a sua redação, você precisando fazer a correção, deve usar ele para fazer a correção da sua redação, seja com o professor do Jaula, seja com um professor de sua confiança. Aí tá aqui os aspectos microestruturais. Se você não cometer erro, você vai ganhar 5 na parte de língua portuguesa. Mas por erro, a banca vai descontando dos 5, 0,07. Ó, aí mostra aí, Tiago, mais abaixo. Tem ali tipo de erro. Aí tá, por exemplo, um erro de conector, de verbo. E tem a linha que o erro foi cometido. Ó, isso aqui, gente, tá muito articulado com o que vai estar na prova do concurso. A prova desse concurso de Garanhuns para parte discursiva, o candidato tem 20 linhas para resolver. A gente tem 20 colunas aqui onde o erro pode estar presente. E tá aqui o tipo de erro que pode ser cometido. São 10 tipos aí de erros do microestrutural, né? E tá tudo no edital. Não, professor. perfeito, perfeito. Assim, um material Exatamente. totalmente direcionado que orienta você, candidato. Porque, veja, mais uma vez, a gente eventualmente aqui usou o termo redação, mas não é redação, vamos deixar claro. É uma questão É discursiva. questão discursiva. A gente fala, usamos aqui eventualmente, a redação é o hábito, a força do hábito, mas, retomando, são questões discursivas São questões discursivas, que exatamente. estão voltadas totalmente aí para esses parâmetros que foram colocados aí. Lembrando, gente, esse modelo aqui, tem como reduzir um pouco a tela, Tiago, ali, para o pessoal ver de cheio essa tabela. Isso aqui, gente, esse esquema aqui de correção é desenvolvido pela equipe do Jaula, pelos professores, pela equipe de edição do Jaula. Você não tem em outro local. A concorrência que desculpe, viu? Se quiser, isso aqui vai ter que adquirir o material do Jaula. Aí, como é que a nota vai ser calculada? Está na parte de baixo o cálculo da nota. Ó, nota relativa aos aspectos macroestruturais, de 20 tirou quanto? Seria a última linha da tabela. Nota relativa aos aspectos microestruturais, né? Seria De 5 pontos, menos. qual foi aí a sua pontuação, né? Naturalmente, tirando o número de erros, 0,07 para cada erro, né? E aí, nota final é o somatório, né? O somatório aí da questão, você tem aí a pontuação. Que detalhando, se você for aluno de aula, provavelmente você vai chegar perto dos 25. Vai chegar na nota alta. Aí vê só, gente. Prova discursiva, questão discursiva quando é colocada, envolve muito recurso, professor. Sim. Envolve muito recurso. Porque apesar de ser uma etapa, vou colocar entre aspas, viu? Porque não é, mas vou colocar entre aspas, subjetiva, que envolve escrita, envolve apresentação de ideias, é uma etapa que segue um padrão lógico. Então, assim, é uma etapa que vai ter recurso, né? Então, geralmente, as bancas criam essa espécie de modelo de correção para ajudar o candidato até a entrar com recurso e apontar para o candidato onde foi que ele errou. Essa tabela que vocês estão vendo aí
é uma tabela desenvolvida pelo Jaula e é chamada de espelho de avaliação da prova discursiva. Então, provavelmente, quando você fizer a sua prova discursiva, você vai receber ela escaneada e vai receber um esquema parecido com esse, com a correção. E é em cima dele que, caso você discorde da nota, você vai entrar com o recurso. Professor, etapa desafiadora, viu? Etapa desafiadora e assim, eu já vou antecipar um posicionamento aqui, professor. Página 3, Thiago. Quem entrar aí como franco atirador, ele vai entrar num tiroteio totalmente perdido e vai se dar mal. Então assim, eu acho que eu tenho certeza que é uma maneira de você se perder nesse concurso. É uma maneira de você se perder nesse concurso. Ó, concurso público, gente, envolve, antes de tudo, entender as etapas que existem e que envolve a parte de avaliação. Esse concurso de Garanhuns, ele envolve várias etapas. Prova objetiva é uma etapa, prova discursiva é outra etapa, prova de título é outra etapa, né? Então, assim, se você não ir bem em uma dessas etapas, você pode ser eliminado do concurso, mesmo indo muito bem em outra. A gente vai ter casos, professor, por exemplo, a gente viu no concurso do Estado, do pessoal gabaritar a prova, Sim. mas zerar Sim. Zerar a etapa discursiva. É eliminado. E lembrem, caráter é eliminatório e classificatório. Então, muito cuidado com isso. Muito. Outra coisa, gente. Esse material aqui que a gente está apresentando para você é um material muito exclusivo. Quando você adquirir o curso Jaula, guarde esse curso para você. Tá certo? Guarda esse curso, guarda as informações. São informações privilegiadas que diferenciam quem passa e quem não passa. Lá no dia da prova, tu vai ver o pessoal colocando o título e respondendo as questões como se fosse uma redação. Assim, a galera perdida sem saber o que está fazendo. E você, com a orientação adequada, fazendo o que é certo, né? Então, guarda a informação e concurso público é o grande diferencial. Professor, sobre as linhas, aí, Esse ponto ponto 9. muito importante aí. Você vai ter aí mínimo de 15 linhas, não é isso, professor? E o máximo aí de 20 linhas para a resolução de cada questão discursiva. Ponto muito importante. Aí o detalhe é que o candidato ele tem que fazer pelo menos 15 questões. E no máximo faz 20. Aí detalhe, se você faz 15 ou 20 ou fica nesse intervalo, você não é beneficiado por fazer mais. Então, por exemplo, se sua resposta cabe nas 15, faz as 15. Acaba em 16, faz as 16. Eu falo isso, professor, porque tem banca que ela coloca como peso a quantidade de linha escrita. Não é o caso da banca Gedux, né? Ela não penaliza por você colocar no limite ali a sua resposta. Contanto que atenda ao que é colocado como problema. Exatamente. Né? Na sequência, ponto 12 aí, professor. Ponto 12. Será desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão máxima permitida. Ou seja, 20 linhas são 20 linhas. Exatamente. Mínimo de 15, máximo de 20. Né? Um ponto importante aí, né, professor? Será atribuído nota 0 ao texto que contiver número de linhas inferior. Ou seja, entre 15 e 20. Entre 15 e 20. Você tem que resolver a problemática colocada na questão. Não faça como aqueles alunos lá, me lembrei agora, você está falando disso, aqueles alunos lá do ensino médio, né? Que querem encher linguiça. Aí vai. Não, aqui é coisa séria. Eu sou professor há mais de 20 anos, eu sempre digo ao meu aluno: segredo de aprovação é ser objetivo. Seja objetivo, coloque o que se pede, não vá florir muito, não vá encher linguiça. Responda o que se pede, seja objetivo, prático, conciso em suas ideias. E assim, gente, a parte que compete ao conteúdo, a teoria em si, ela vale 20 pontos. Então, assim, cada palavra que você colocar ali, ela tem que ser muito pensada. Você tem que escolher as palavras que você vai colocar. Tem até uma ideia, professor, de densidade textual, o pessoal fala. Tipo, as palavras que carregam mais informação. Às vezes você pode colocar muita informação em poucas palavras, né? Ou você pode dar lá a volta gigante para falar a mesma coisa que poderia ser falada com 3, 4 palavras. Então escolha palavras realmente a dedo para colocar ali na redação, para que você consiga realmente tirar a nota máxima, que é os 20 pontos na parte do conteúdo, né? Ou seja, professor, seja objetivo. Tem que ser objetivo, Seja exatamente. objetivo. Professor, será atribuído nota 0
será atribuído nota 0 ao texto que contiver número de linhas inferior ao limite, como a gente falou, né? Faça o que se pede. 14º ponto, atenção, a resposta da prova discursiva deverá ser manuscrita em letra legível. Quem tem aquela letrinha ruim, viu? Vamos começar a dar uma praticada, Exatamente. ter cuidado. Com caneta esferográfica de corpo transparente de tinta azul ou preta, não sendo permitida a interferência e ou a participação de outras pessoas, salvo no caso de candidato que tenha seu pedido de atendimento especial para este fim, definido nos termos desse edital. Pois é. Cumpra o que se pede. Outros pontos, gente, vê só. Ainda sobre a atribuição de nota 0. Não observar as orientações presentes no caderno de questão. Contiver no texto algo, identificação, né, fora do local apropriado. Apresentar texto sob forma não articulada verbalmente, tipo querer fazer um desenho, um esquema. A banca vai considerar como sendo nota 0. Apresentar caderno de texto definitivo em branco. Fugir da modalidade de texto solicitada ou fugir do tema. Apresentar qualquer sinal que identifique o candidato. Escrever a lápis, em parte ou em totalidade, no caso tem que ser realmente de caneta. Apresentar letra ilegível. Apresentar texto escrito com expressões injuriantes, discriminatórias ou abusivas. Professor, na sequência. 16º ponto, a mera referência a artigo de lei ou reprodução do seu texto, por si só, não garante a pontuação ao candidato. Porque tem muito candidato que coloca segundo o artigo tal e fala, às vezes não sabe nem o que é o artigo tal. Exatamente. Então, assim, realmente você tem que fazer a referência e detalhar, né? Saber o que você está falando. Né? Saber o que vai estar falando. O caderno de texto definitivo da prova discursiva será fornecido juntamente com o cartão resposta da prova objetiva no dia, é o que a gente falou, né? Concomitantemente, né? No dia de realização das provas, devendo o candidato, ao seu término, obrigatoriamente devolvê-lo ao fiscal devidamente assinados, apenas no local indicado, sem qualquer outro termo que identifique o candidato. Professor, interessante observar que essas provas de Garanhuns são provas com 100 questões. Só que é 100 questões mais a redação. Dá mais. Mas as discursivas. Exatamente, desculpa. Mas as discursivas, 2 questões discursivas. É uma prova maior que a prova do Enem. Sim, prova grande. Porque no Enem são 90, né? Exatamente. E assim, é maior. Aqui é 100 questões, mas 2 questões discursivas. E considerando que o Enem são 2 dias de prova, né? Aqui é um dia de prova. Aqui é um dia só. Então, assim, o candidato, ele tem que realmente ter um planejamento de execução para conseguir dar tempo de terminar as 2 provas, né, professor? Sim, com certeza. Cumprir as 2 etapas. Ou seja, você tem que treinar. Tem que treinar, exatamente. Vamos lá. Ponto 18, né? 18. O caderno de texto definitivo da prova discursiva será o único documento válido para avaliação desta etapa. O espaço reservado no caderno das provas para rascunho é de preenchimento facultativo e não valerá para fins de avaliação. Ou seja, aquilo ali é para você que gosta até, que tem tempo hábil, tem que pensar nisso também, de fazer primeiro lá o rascunho e depois passar, beleza. Mas tem aquele candidato que realmente ele já está ali definido, seguro no que vai fazer, ele passa a caneta dele. Vai na hora, né, vai professor? na hora. 19º, o 20º. Será adotado o processo que impede a identificação do candidato por parte da banca examinadora, garantindo-se assim o sigilo na correção das provas, evidentemente, né? Quando a realização da prova discursiva, o candidato não poderá efetuar consulta a quaisquer fontes ou meios de consulta, nem mesmo legislação para auxílio da elaboração da prova discursiva. O candidato deverá observar atentamente as orientações de transcrição de sua prova discursiva contidas no caderno de questões e ou no caderno de texto definitivo. É importante destacar, professor, que o fiscal ele não tem a obrigação de saber esses aspectos do edital. Então, assim, é interessante que você leia o edital e que você adquira o curso do Jaula, que a gente vai trazer para você esse detalhamento aqui, ponto a ponto, tá certo? Para você chegar lá sabendo. Tem muita gente que perde prova de concurso, professor, por não saber o que fazer, esperando que o fiscal ensine o que ele deveria ter.
estudado, né? E se você for bem prático, fiscal, ele está ali para fiscalizar a aplicação, o desenvolvimento, a sua realização da prova. Ele não está ali para lhe tirar dúvidas do edital. Considerando que o edital é uma etapa prévia, que é a obrigação do candidato em ler o edital. A gente fala muito sobre isso em lançamento de cursos. Baixe o edital, leia o edital, conheça o edital para que você no dia do certame não esteja aí com problemas relativos à falta de conhecimento. Item 23, Tiago. A gente está chegando um dos mais importantes aqui. Vamos lá. Importante. A prova discursiva, gente. Sobre o que é que ela vai versar, professor? Não haverá substituição do caderno de texto. Isso é muito importante, viu, professor? Não haverá substituição do caderno de texto definitivo por erro do candidato em seu preenchimento. Então, candidato, fica atento, né? Assim, a parte de erros numa prova tão pequena como essa, né, 20 linhas, você errar ali uma palavra, ou riscar, rasurar, você vai ser penalizado por isso, né? Professor, importante. Importante. A prova discursiva versará sobre os conteúdos, que a gente tinha falado aqui anteriormente, de conhecimentos específicos. É importante. Galera, vê só. O Jaula preparou 20 propostas de questões discursivas para você treinar da parte específica, mais especificamente para o cargo de professor, tá bem? Esse curso aqui está bem direcionado para o cargo de professor, lembrando que vai ser para todos os cargos. Todos os cargos, está lá no primeiro item quando a gente começou a ler. Então, você adquirindo material, você vai ter 20 propostas que o Jaula preparou para você treinar. Então você não vai chegar lá sem saber o que vai acontecer, né, professor? Vai ter uma prévia. Sim. Essa prévia que o Jaula preparou foi baseada em um estudo acadêmico Brasil afora. Não deu para a gente se basear necessariamente pela Banca Geduc, só a parte que compete ao edital, porque é o primeiro concurso com questão discursiva que a banca está fazendo. Então, assim, a gente percebe que a Banca Geduc ela é muito de acompanhar tendências de algumas bancas, né? Então, assim, a gente elaborou 20 propostas, tudo de acordo com essas tendências que a banca segue, e quem comprar o material vai ter acesso, né? Vai ter acesso, vai responder para chegar seguro na prova. Às vezes, professor, a insegurança do candidato tá porque ele está diante do desconhecido, né? O desconhecido, naturalmente, ele assusta muito, né? Então, assim, a gente está trazendo aqui para você um produto que vai desmistificar essas questões e vai te colocar dentro das possibilidades reais de questões abordadas na prova. Com certeza. Importante, professor. Importante. Redação do tipo dissertativa argumentativa é diferente da abordagem exigida na prova desse concurso. Então, assim, apesar do vício, né, de chamar redação, não é uma redação, gente. São duas questões abertas, né? Duas questões lá sobre a parte específica do candidato que ele vai ter que resolver em cima de teoria, né? Então aqui não é um tema geral que qualquer um chega e faz. Existem várias diferenças, professor, de questão discursiva para, por exemplo, uma redação tipo a do Enem. Sim. Por exemplo, na redação do Enem não existe um padrão resposta. Se cada pessoa apresentar um ponto de vista diferente, tá tudo certo. Sim. Né? Aqui não. Aqui existe um direcionamento, que é o padrão resposta. E aí eu achei esse ponto aí, professor, muito importante aí, nesse retângulo aí. Diz assim, observe que o peso da nota está no domínio do conteúdo, o qual vale 20 pontos. Embora a parte gramatical tenha peso menor no balanço de notas, o candidato não deverá minimizar sua importância. É o que eu digo também, professor. Preparando alunos aí por muitos anos, curso com medicina, eu digo para o aluno, cada fator ele é fundamental para você conseguir o seu resultado positivo. Principalmente quando a gente fala em concorrência alta, né, professor? Com certeza. Então, assim, veja, é interessante que você não subestime qualquer que seja o ponto aí da correção da prova. Tem que fazer algo que vai te colocar, te conduzir a uma melhor resolução. Com certeza. E assim, gente, esse concurso de Garanhuns vai ser um concurso concorrido. A gente consegue monitorar um pouco do movimento do concurso pelos acessos que o Jaula tem no próprio site. Professor, de janeiro para cá foi um boom de acesso, né?
Assim, a gente tende a comemorar aqui no Jaula esse boom de acesso no site, pessoal adquirindo material, realmente indo para a fonte primária. Não dá para estar com oba-oba nesse momento não, é fonte primária de curso que trabalha com concurso público pernambucano, que conhece a Banca Geduc desde o primeiro concurso. O primeiro concurso da Banca Geduc a gente estava lá fazendo ingresia, né? A gente estava lá fazendo o agito, né? Então assim, a gente conhece a banca e quem passa em primeiro lugar tem estudado com o Jaula Curso. Professor, eu pedi para o Tiago voltar ali para o sumário, para a gente novamente ir para o sumário, porque tem coisa aqui que a gente não pode mostrar. Veja, a ideia da gente aqui, veja, a ideia naturalmente é apresentar para você, que a gente vai dar um curso hoje aqui de resolução de questões discursivas. A ideia da gente aqui é trazer para você, candidato, o que nós temos para oferecer. Então isso, na verdade, foi uma degustação do que nós temos aí, desse banquete de conteúdo, né, professor? Exatamente. Que está aí resumido em nosso sumário. Pois é. Então assim, gente, o mini curso do Jaula, ele tem quatro tópicos, Tiago? 4 tópicos, a gente vai apresentar ele para vocês, está com desconto. E lá no sumário, a gente só falou da generalidade, né, professor? Só generalidades. O padrão resposta, a parte mais importante, você vai pegar lá no curso. Tá bem? É lá no curso que você vai pegar. Você vai entrar no site do Jaula agora, passar o cartão, adquirir e ter acesso a esse conteúdo exclusivo. Aí, ó, dica, não mostra pra ninguém. Não mostra pra teu concorrente. Esse conteúdo é seu. Esse conteúdo é seu. É coisa que foi desenvolvida pra você. Tá bem? Então, ó, muito exclusivo isso aqui. Então tá lá o padrão resposta. O pessoal tá vendo, né, Tiago? Padrão resposta, que é o grande segredo. Vai ter uma orientação da professora Camila, professor. Extraordinária, professora. O pessoal se antecipar o padrão resposta. Você não vai ver o padrão resposta, porque a banca não disponibiliza de forma prévia, só junto com o gabarito preliminar. Mas a professora vai trazer para você uma estratégia para você se antecipar a esse padrão, né? Então assim, você realmente pisar em solo firme enquanto estiver fazendo a prova. Você tem lá mais o que, professor? Expectativa do modelo de folha. Outro detalhe, viu? A Banca Geduc, gente, ela nunca aplicou questão discursiva. Até um modelo de folha a gente desenvolveu, né? Então veja a exclusividade que você vai ter. Olha, orientação sobre o estudo, claro, naturalmente, porque a gente falou aqui, né? Exemplos de temas e respostas, o professor deu aí essa exemplificação. Orientação, simplifica à vontade. Porque tem gente, professor, que às vezes quer ver um sendo feito, né? Sim. E a gente traz também essa possibilidade aí. Orientações para atender os aspectos macro e micro, que a gente abordou agora, todas as suas divisões. Atividades propostas. 20 atividades propostas. 20 atividades. Dificuldades em resolver questões discursivas, as possíveis dificuldades que você vai ter. Aí detalhe, viu, gente? Essas dificuldades em resolver as questões discursivas, a gente trouxe para o material em cima de estudos acadêmicos, tá bem? Então, assim, são estudos acadêmicos em cima de artigos científicos que o Jaula fez um levantamento para trazer as dificuldades. Por quê? Porque a gente entende que você conhece as dificuldades, você não vai incorrer nelas, né? É se antecipar ao que possivelmente pode ser uma dificuldade para você. Considerações finais. E o anexo que é aquela folha, né, que a gente mostrou para vocês, desenvolvida pelo Jaula, que vai orientar você aí na resolução. Tem como mostrar o curso, Tiago? Ó, a gente vai mostrar para vocês agora o curso, gente. Professor, essa prova do concurso de Garanhuns, ela vale 150 pontos, 50 pontos, parte discursiva. Se fosse para o senhor se preparar, como é que o senhor ia balancear a preparação? Primeiro, porque eu não ia nem dormir nesses dias, eu ia me dedicar, porque assim, é um tiro curto, você tem aí um intervalo de tempo, a prova já está aí, está pertinho, não significa que você não tenha tempo para se preparar, tem, tá? Você só precisa do melhor direcionamento para que você possa conseguir o êxito, mas eu iria, sem dúvida nenhuma, tentar, professor, abordar o máximo, que é aquilo que eu falei no finalzinho. Todos os pontos, eles são fundamentais, principalmente para você, concurseiro, que já está aí. Mas, mais detalhe, eu não vou deixar de enfatizar a questão das discursivas. Eu sou muito cauteloso, eu sou muito cuidadoso com prova, mas assim, eu daria muita importância a esse ponto das questões discursivas, uma vez que muita gente vai estar perdida em relação a elas. Vai estar perdido. E assim, professor,
Se o candidato ele não estudar, ele não pegar nem no material, ele só fez lá a faculdade, ele consegue fazer a prova. Não sei se vai passar, Sim. mas a prova ele vai conseguir fazer alguma coisa, né? Mas na discursiva... Na discursiva não tem como não. Não dá. Realmente ele não vai saber nem por onde começar. Não tem como não. Né? Mas vamos lá, né? Vamos lá para o curso. Ó, o site do Jaula, gente, tá aí, ó, mas na parte de baixo, é só ir na barra de rolagem. Ó, a gente vai mostrar para vocês como é que você acessa esse curso. Material autoral, tá bem? Material exclusivo, ó, de um curso que é a prova para banca. A gente não tá pegando aprovado de concursos nada a ver com esse aqui não. A prova para banca e GEDUC, tá ali. O mini curso do O Jaula. primeiro curso aí apresentado na parte de cursos é o mini curso Avaliação Discursiva Banco e GEDUC. O professor está com desconto, né? Ele era R$ 127,00, está com valor promocional aí de R$ 97,00, gente. Vamos combinar que é um valor muito acessível. Acessível. Né? Lembrando que a disponibilidade dele é limitada, viu? É limitada, então assim, passa o cartão, compra, adquire logo o teu, tá certo? E depois que a disponibilidade dele for alcançada, acabou. Quem comprou, comprou. Ô, Né? professor, e tem um detalhe, só reforçando, você que já é nosso aluno, quem fez a compra do curso, quem já comprou previamente vai ter acesso, né, professor? Vai ter acesso, aí tá tranquilo, não né? tem, Tá não, seguro. olha, você que comprou o curso, você terá acesso sem pagar mais nada, fique tranquilo, em respeito a você que é aluno Jaula, você terá acesso a esse curso. Exatamente. A gente já começou a ceder para alguns alunos e nos próximos dias todo mundo vai ter o acesso. Vai ter acesso. Então, assim, o Jaula é o único curso que elaborou material autoral e está disponibilizando sem cobrar nada a mais por isso, né? Porque realmente, assim, nosso foco é no longo prazo, é a aprovação, é até uma obrigação, professor, a gente ter ali os aprovados nas primeiras posições Com certeza. do concurso de Manter Garanhuns. o padrão de aprovação. Manter o padrão de aprovação, né? Ó, tá ali, gente, o preço 97. Tu vai mais abaixo, Thiago? Ó, e é um mini curso, realmente é um mini curso. A gente tem ali 4 aulinhas que foram gravadas pela professora Camila. Mais o material em PDF, você vê logo embaixo, né? Mais um material em PDF, aquele que a gente estava mostrando para você. Ó, você adquirindo esse curso, você consegue fazer a prova. Consegue fazer a prova. Se você fizer a sua parte, né, professor? Sim, Se claro. quer estudar, você vai conseguir fazer a prova, né? Ó, aí sobe lá, Tiago, por favor. Ó, clica ali em comprar. Ó, pronto, você vai clicar aqui em comprar, gente, nesse botão azulzinho. Pronto. E vai ali em continuar para finalização da compra. Continua para a finalização da compra. Pronto, aqui você vai preencher os dados. Aí desce aí, Tiago, um pouquinho. Sobre aquelas... Isso, pronto. Então é aí, gente. Pode descer mais um pouco, Tiago. Pronto, tá aí. Tá aí. Sobe mais, Thiago. Ó, esse preenchimento aqui, gente, eu vou até esclarecer. O pessoal pergunta se é obrigatório, né? Já que não vai receber nada em casa, realmente é digital. É para nota fiscal, né, professor? Sim. Nossa empresa emite notas fiscais e a gente precisa que você faça o preenchimento dos dados para que a gente possa fazer a emissão devida. Tu sobe mais um pouco, Thiago. Então você vai preencher tudo ali, viu, gente? Você vai preencher tudo para adquirir seu curso. É no cartão, aceita Pix, você pode gerar boleto, tá certo? E adquire R$ 97,00, que pode ser a diferença de passar ou não nesse concurso da Prefeitura de Garanhuns. É isso, professor. O recado está dado. Você Recado que está tá aqui, sem dúvida nenhuma, você veio em busca de informações esclarecedoras com relação às questões discursivas. É isso que o Jaula tem para continuar com esse grande número de aprovações que a gente tem apresentado aí ao público pernambucano. Né, professor? Professor, coisa boa. Mais uma vez. Mais uma aqui, vez uma aí trazendo satisfação. boas notícias aí pro pessoal. Né? Juntos aqui, só trazendo coisa boa pro pessoal. Então é isso, gente. Um abraço para vocês. Boa Até noite e mais. até uma próxima. A vida é feita de escolhas. E para cada escolha temos que ter atitude. Algumas decisões são fáceis de tomar. Outras nos colocam contra a parede. Ter atitude é não desistir e permanecer de pé diante das adversidades. E você? Que atitudes já tomou em prol do seu futuro? Não vacile, prepare-se para os desafios da vida. Ter atitude é ser fera. Ser fera é fazer Jaula. Jaula Cursos, preparatório para concursos, presencial e online. Do seu lado para encarar os desafios da vida.